Você consegue identificar uma criança com pneumonia? Sabe classificar a gravidade e escolher o tratamento ideal para cada paciente? Vamos lá falar das pneumonias adquiridas na comunidade. Então, começando, gente, pneumonia é a principal causa de morte evitável em menores de 5 anos nos países em desenvolvimento. Tem alguns fatores de risco para pneumonia, como comorbidades, então são sempre pacientes que a gente deve internar, porque eles podem ficar mais graves, nível socioeconômico mais baixo, crianças que não são imunizadas, né, pelo hemófilos, pneumococos, são pacientes que a gente tem que, prestar mais atenção, uma idade muito baixa, crianças desnutridas, crianças que permanecem em creche, que não recebem ou não receberam aleitamento materno. Em relação à etiologia, vírus e bactérias são os principais, tá? A infecção bacteriana, ela leva a um maior comprometimento do estado geral. E nas provas, o que mais vai cair para você são as pneumonias bacterianas. Principal bactéria, pneumococo, Streptococcus pneumoniae. Principal agente das pneumonias atípicas, que como o próprio nome diz, não são aquelas pneumonias que cursam com febrão, com condensação na radiografia, enfim. As pneumonias atípicas, elas são causadas pelo Mycoplasma pneumoniae. Aqui a gente tem uma tabelinha com as etiologias pelas faixas etárias, tá? Então, até 2 meses, a etiologia vai ser do canal de parto. Então, geralmente, bactérias provenientes da mãe, como listéria, clamídia, strepto B. Entre 2 e 6 meses, ainda pode ter um pouquinho de germes do canal de parto, né? Então, clamídia pode estar presente. Aí a gente já entra com germes da pneumonia afebril do lactente, streptococo, Staphylo aureus e bordetella, que é da coqueluche. 7 meses a 5 anos, principalmente vírus, pneumococo, influenza, estáfilo, micoplasma. E acima de 5 anos, micoplasma, clamídia, pneumococo. Então, principalmente após os 5 anos de idade, que a gente começa a ver com mais frequência as pneumonias atípicas. Beleza? Vamos aqui prestar atenção que cai na prova. Quando que você deve suspeitar de pneumonia na prova? Então, assim, você vai lá receber sua questão de prova e você tem uma criança que tem sinal de infecção respiratória aguda e ela tem febre, tosse, a ausência de sibilos. Você vai avaliar a frequência respiratória e quando você lê a frequência respiratória, ela está aumentada. O que seria aumentada? Mais que 60 para bebês menores de 2 meses, mais que 50 para bebês menores de 1 ano e mais que 40 para bebês entre 1 ano e 4 anos. Isso é frequência respiratória aumentada. Viu tudo isso? Você vai pensar em pneumonia, tá? Então, febre, tosse, estertores, taquipneia, sem sibilo na ausculta, pense em pneumonia. Se você tem presença de sibilos numa criança menor de 2 anos, você vai excluir pneumonia e pensar em quem? Bronquiolite, ok? Os sinais e sintomas da pneumonia vão depender de acordo com a idade, a extensão da doença e a gravidade do quadro. Geralmente, a pneumonia é precedida por um quadro de infecção de via aérea superior, tá? A gente tem aqui os sintomas clássicos da pneumonia. Então, tosse, febre, taquipneia, retração do tórax, estertores, que são as crepitações, hipoxemia, dor torácica. Se o paciente tem dor pleurítica, respiração entrecortada, fica numa posição antálgica, vou considerar que já tem uma complicação, que é o derrame pleural. Se o paciente tem dor abdominal, ele pode ter um derrame pleural ou uma pneumonia basal. Com certeza você já deve ter ouvido um relato ou já deve ter visto um paciente que chega com uma hipótese de dor abdominal
sei lá, tem uma hipótese de apendicite. E quando você vai ver, ele tem uma bela de uma pneumonia. Isso já aconteceu várias vezes no pronto-socorro. No exame físico da criança com pneumonia, ela tem estertores finos, médios e grossos. Você vai encontrar murmúrio vesicular diminuído, que significa condensação, grandes atelectasias ou presença de derrame. O frêmito tóraco-vocal vai estar aumentado na condensação e diminuído no derrame. Você pode escutar o sopro tubário nas condensações. E maciçez a percussão nos derrames e também nas condensações. Radiografia de tórax, pessoal, ela é obrigatória? Não, mas você vai realizar se tiver dúvida no diagnóstico, se tiver sinal de gravidade. Então, se você for internar esse paciente. Ou, se você não internou esse paciente, fez o tratamento ambulatorial e ele volta na reavaliação com piora do quadro. Então, se você tem uma falha terapêutica, a gente precisa avaliar se houve complicação radiológica. E também vai fazer em pacientes hospitalizados, pacientes que você for internar. Não precisa fazer em rotina nas crianças que não têm sinal de gravidade e também não precisa repetir o raio-x para ver se o tratamento foi bem feito. Tudo bem? A clínica é soberana. E os outros exames? PCR, procalcitonina, VHS, contagem de leucócitos. Então, esses são exames que vão avaliar a inflamação. Contagem de leucócitos vai avaliar se tem um aumento da leucocitose. Se tiver eosinofilia na contagem celular, na contagem das células dos leucócitos, você vai pensar numa infecção por Chlamydia trachomatis, tá? Eu preciso solicitar exame? Não precisa, mas para os pacientes internados vale a pena. Hemocultura em todo mundo que for ficar internado. Testes para vírus respiratórios, se tiver disponível, vale a pena, tá? Pode fazer parte da investigação, se disponível. Tomografia de tórax, você vai fazer caso o paciente tenha complicações. Sorologias podem ser realizadas para investigar infecção por micoplasma ou por clamídia, se você tem a suspeita, e pode fazer sorologia. Tudo isso pode aparecer na prova de vocês, tudo bem? Quando que a gente vai optar por internar o nosso paciente, pessoal? Então, claro, na pneumonia grave você vai internar. Isso já está bem estabelecido. Mas existem alguns critérios, né, fora da pneumonia grave que vocês também têm que utilizar para internar. Toda criança menor do que 2 meses com pneumonia deve ficar internada. Todo paciente que apresenta tiragem subcostal. Atenção, a tiragem intercostal pode aparecer, tá tranquilo. Tiragem subcostal deve ser internado. Mostra que é uma pneumonia grave. Presença de convulsões, sonolência excessiva, estridor em repouso, desnutrição grave, não ingere líquidos. Se ele não come, ele pode ir para casa, mas se ele não consegue ingerir líquidos, tem que ficar internado. Sinais de hipoxemia, presença de comorbidades, se tem problemas sociais, falha no tratamento ambulatorial, complicações radiológicas como derrame, abscesso, pneumatocele. Então, assim, esses são os indicativos de internação. Gente, vamos classificar a pneumonia, porque como eu falei para vocês, a pneumonia grave tem que ser internada. Então, menor do que 2 meses, qualquer pneumonia já é grave. De 2 meses a 5 anos, a Organização Mundial da Saúde vai classificar a pneumonia em 2 grupos. Pneumonia, que é aquela infecção respiratória aguda com taquipneia, ou pneumonia grave, que é a pneumonia com tiragem subcostal ou qualquer outro sinal de perigo que necessite de internação, tá? E aqui, esse quadrinho foi retirado do IDP, que mostra essa classificação, como que eu defino, né, o que é pneumonia grave ou muito grave. Isso já caiu em prova. O IDP é aquele manual do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, das doenças mais prevalentes na infância, de crianças entre 2 meses e 5 anos.
E aí ele mostra como que você identifica a pneumonia e a pneumonia grave. Então, para o IDP, presença de sintoma respiratório e respiração rápida já é pneumonia, tá? Pneumonia grave é aquela criança que tem quadro respiratório com qualquer sinal geral de perigo, tiragem subcostal, estridor em repouso. Então, esta é a criança que tem pneumonia grave. Para esse paciente, a gente tem que internar e iniciar antibiótico terapia venosa. Para a pneumonia, a gente vai fazer antibiótico via oral para casa. Tudo bem? Vamos seguir. Quais são os critérios mais importantes para a gravidade? Primeiro item, desconforto respiratório, e aí entra a tiragem subcostal. Pessoal, leu tiragem subcostal na prova, já saiba que é uma pneumonia grave, você vai ter que internar. Presença de tosse ou dificuldade para respirar com cianose central, sinal de gravidade. Uma saturação menor do que 90%. Sinais gerais de perigo. O que é isso? Estava lá no IDP. O que são sinais gerais de perigo? Recusa de líquidos, letargia ou inconsciência e convulsão. Isso é sinal geral de perigo. Preciso internar essa galera. Muito bem, vamos falar do tratamento. O tratamento ambulatorial é aquela criança que não tem sinal geral de perigo, que não tem pneumonia grave e vai poder ser tratada para ir para casa, tá? Então a gente vai iniciar um antibiótico apropriado para pneumonia. E como o principal agente da pneumonia é o Streptococcus pneumoniae, pneumococo, eu vou iniciar com amoxicilina, é o tratamento de primeira linha. Tratamento de segunda linha seria amoxicilina com clavulanato. E aí eu vou reavaliar em 48 horas. Aqui a gente começa com 50 mg por quilo, tá? Que é a dose básica do tratamento da pneumonia. E eu sou obrigada, não se esqueçam disso, eu sempre tenho que pedir uma reavaliação em 48 horas. Muito bem. Vamos ver a nossa conduta no retorno, pessoal. Então, se no retorno essa criança que estava com tratamento ambulatorial apresenta tiragem, estridor em repouso ou algum sinal geral de perigo, significa que o paciente piorou. Então, eu tenho que mandar urgentemente para o hospital, vai iniciar tratamento venoso, pneumonia grave. Se no meu retorno o paciente volta, continua com taquipneia, mas ele não tem febre, está aceitando bem a alimentação, o que eu vou fazer? Eu posso manter o antibiótico que eu deixei inicialmente, mas aumentar a dose. Por exemplo, eu tinha dado amoxicilina 50 mg por quilo. Eu posso agora passar para 100 mg por quilo. Porque eu tive uma melhora, mas não foi uma melhora tão expressiva. Ou então eu posso trocar da amoxicilina para amoxicilina com clavulanato, por exemplo, e peço para reavaliar em 2 dias. E se, na minha reavaliação, a respiração já está diminuída, a frequência respiratória está mais baixa, ele não tem febre, ele está aceitando bem a alimentação, o meu tratamento foi eficaz. Simplesmente vai completar os 7 dias de tratamento e abraço, não precisa mais reavaliação. E a criança que tem pneumonia grave? Então, o paciente que vai ser internado para fazer o tratamento de pneumonia, qual vai ser o tratamento? Bom, se eu escolhi tratar porque a criança tem algum motivo social, enfim, não é uma pneumonia grave, mas tem que tratar, se não tem tiragem, vai fazer amoxicilina via oral mesmo no hospital. Agora, se é uma pneumonia grave, tratamento de escolha no hospital é o quê? Ampicilina ou penicilina cristalina. Este é o tratamento de escolha para pneumonia grave, tá? Se for bebê menor do que 2 meses, a gente vai associar uma gentamicina ao esquema de tratamento. Belezinha? Então é este o tratamento para pneumonia grave, ampicilina ou penicilina. Segunda opção de tratamento, eu posso começar com amoxicilina e um inibidor de beta-lactamase, por exemplo, clavulanato ou Subactam, endovenoso, ou cefuroxima. Podemos fazer essa escolha de tratamento também. Atenção! Se eu tenho uma pneumonia com derrame, o que eu vou tratar? Ampicilina ou penicilina. Quando que a gente vai usar o ceftriaxone? É raro, é muito raro. Então, olha aqui.
Crianças que estão gravemente doentes, chegou com sepse, né? Tá com sepse ou choque séptico. Se é um paciente que não está completamente imunizado contra pneumococo, ou é uma criança infectada por HIV, eu vou iniciar com ceftriaxone, tá? Nessa situação a gente entra com ceftriaxone, tudo bem? Então é raro, é difícil, não é frequente. Em relação à pneumonia atípica, ela pode ser tratada ambulatorialmente, tá? Tá tratamento hospitalar aqui, mas a pneumonia atípica, na maioria das vezes, é tratada ambulatorialmente. Então, a gente vai usar azitromicina como primeira escolha para as pneumonias atípicas ou claritromicina. Como que a gente faz o diagnóstico da pneumonia atípica? Gente, é um paciente que tem uma tosse prolongada, não costuma ter febre, tem relato de dor de cabeça, uma infecção de garganta e geralmente é uma criança maior de 5 anos, tá? Dificilmente esse paciente tem que ficar internado. Muito bem, na criança que precisa ficar internada, ou seja, ela tem gravidade, a gente deve iniciar a oxigenoterapia se a saturação for menor do que 92%. Essa oxigenoterapia pode ser feita através de cânula nasal, dispositivo de alto fluxo, que é muito utilizado, especialmente nas bronquiolites, ou máscara facial. Hidratação, preciso fazer só em pacientes desidratados. Se esse paciente vai ficar em jejum, a gente deixa um soro de manutenção, mas não precisa fazer fluidos de praxe, tá? De rotina para todo mundo. Não precisa. Se o paciente estiver conseguindo ingerir, se alimentar de maneira adequada, ele vai se alimentar de maneira adequada, tá? Em relação à nutrição, vamos tentar manter dieta por via oral. Quando que a gente deve admitir o paciente na UTI? Então, se tiver com insuficiência respiratória ou sepse, tchau, vai para a UTI. Se tiver com uma saturação de oxigênio menor do que 92% ou com uma fração de oxigênio maior do que 0,6, se tiver aumento de taquipneia ou taquicardia, se a criança está com fadiga respiratória, se a criança tem apneia ou respiração irregular, hipotensão e instabilidade hemodinâmica, vai para a UTI. Tudo bem? Pessoal, e a pneumonia nosocomial, que é aquela adquirida dentro do hospital? Então, a criança chegou para tratar uma infecção urinária e, de repente, começa a apresentar pneumonia. De qual agente a gente deve suspeitar? Se foi uma pneumonia que começou até 5 dias da internação, você vai pensar nos agentes da comunidade. Então, pneumococo, hemófilos e estáfilo, esses seriam os agentes principais. E o tratamento deve ser feito com amoxicilina com clavulanato, cefuroxima ou ceftriaxona. Agora, se o paciente adquire uma pneumonia depois de 5 dias de internação, a gente vai pensar em germes hospitalares, tá? Então, pseudomonas, staphylo aureus, germes mais resistentes. E aí o tratamento deve ser voltado de acordo com a CCIH de cada instituição. Vamos falar das complicações. Então, pessoal, a primeira complicação principal da pneumonia é o derrame pleural. Como que você vai suspeitar que o paciente complicou? Queda do estado geral, dor para respirar, posição antálgica, cianose, diminuição da função pulmonar. Ele não consegue expandir bem o tórax porque tem um edema, tá? E essa expansão torácica dói. O que eu preciso fazer para esse paciente? Então, ele está internado e começa a apresentar essas alterações. Preciso pensar que ele complicou. Ou então ele estava fazendo tratamento ambulatorial e vem com essas complicações. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o quê, gente? Radiografia de tórax, tá? Então, a radiografia de tórax em decúbito lateral com raios horizontais e pode me mostrar o derrame. Ou um ultrassom de tórax, que também pode me mostrar a presença desse derrame. Também pode ser feita a tomografia de tórax. Muito bem. 64% dos derrames são causados por pneumococo. Então, a maioria dos derrames é causada por pneumococo. Staphylo aureus são encontrados em 15% dos derrames. Hemófilos em 7% dos derrames, tá? Agora, atenção, uma coisa muito importante aqui.
Os pacientes que têm derrame pleural parapneumônico costumam apresentar uma febre mais prolongada, mesmo quando eles apresentam melhora clínica, tá? Enquanto ainda tem derrame, eles continuam com febre, então não caiam em pegadinha, por favor. Porque às vezes você tem uma questão que é assim, vem aqui. Então olha só, você está lá fazendo tratamento do seu paciente que tem um derrame pleural. Você já iniciou o antibiótico de escolha, então uma ampicilina, por exemplo, e aí na evolução a frequência respiratória já começou a diminuir, ele já está comendo melhor, se sentindo mais disposto, mas ainda tem febre. Você fez o antibiótico certo, ele teve uma melhora clínica favorável, mas a febre persiste. Você vai trocar esse antibiótico? Não caiam em pegadinha, por favor. Se ele está com o antibiótico adequado, foi comprovado que é um pneumococo, é sensível à AMP, mantém, beleza? Vem cá. Aqui é uma radiografia de derrame pleural, então você consegue observar que tem, você não consegue ver o seio costofrênico, né? Presença de um derrame importante. Então tá aqui, derrame pleural. Se você encontrou o derrame, tem que fazer toracocentese, tá? Então a gente tem que puncionar este derrame. Na toracocentese, você vai avaliar o líquido, né? Se ele é purulento e não purulento. Se é purulento, drenagem é obrigatória, tá? Se não é purulento, eu preciso da avaliação bioquímica para a gente começar a diferenciar se isso é um empiema ou não, né? Se eu já vejo que é purulento, tchau, já vai fazer a drenagem e antibiótico terapia, que já estava direcionada, enfim. Não é purulento, vamos fazer a avaliação bioquímica. Se esse paciente tem um pH maior do que 7,2, com uma glicose maior do que 40 na avaliação do líquido pleural, eu posso fazer uma observação por 24 a 48 horas e reavaliação. E a gente vai reavaliando, porque não se trata de um empiema, não precisa de drenagem. Se esse paciente tem no líquido pleural um pH menor do que 7,2, uma glicose mais baixa, menor do que 40, ou GRAM e cultura que identificou algum agente, ele precisa fazer a drenagem, porque se trata de um empiema. Agora, se aquele paciente que eu não drenei começar a apresentar piora, a gente faz uma nova toracocentese para avaliar se existe ou não empiema. Então, na análise do líquido pleural, a gente vai buscar alterações que sugerem, né, que mostram que esse paciente precisa de drenagem. pH menor do que 7,2, DHL aumentado, glicose menor do que 40, bacterioscopia e cultura positiva, celularidade aumentada, então mais que 50 mil células e polimorfonucleares, e a presença de antígenos, que podem ser detectados por látex, PCR, enfim. Isso aqui me mostra a presença de empiema, tem que drenar. Gente, a drenagem ela deve ser feita toda vez que o paciente tem desconforto respiratório e aquele derrames volumosos, tá? Quando você tem a presença de derrame pleural loculado, isso me mostra que existem septações dentro do derrame que podem interferir no fluxo do líquido do empiema. Então, na presença dessas septações, um derrame loculado, a drenagem pleural simples pode não ser suficiente. Tudo bem? Então, é importante você saber desse tema. Derrame pleural parapneumônico loculado significa que eu tenho septos ali de fibrose. Empiema significa que eu tenho pus na cavidade. Tudo bem? Toracocentese é a introdução de agulha no espaço pleural para a retirada do líquido. Não é a drenagem. A toracocentese é uma punção que pode ser para aliviar e para fazer o diagnóstico do paciente, mas ela não é a drenagem. A drenagem pleural simples é a introdução
de um dreno no espaço pleural que vai retirar o líquido da cavidade, e o que já tem e o que vai ser produzido nos outros dias, tá? Uso de fibrinolíticos. Quando que eu vou usar? Quando eu tenho um derrame pleural loculado, ou seja, que tenha septações, onde a drenagem simples não vai ser capaz de resolver o meu problema. Então, a gente vai colocar fibrinolítico através do dreno lá no tórax para conseguir fazer uma drenagem adequada. Se eu tenho um derrame loculado, fiz a drenagem com uso de fibrinolíticos e não tive uma resposta adequada, aí eu vou passar para a videotoracoscopia assistida, chamada de VATS, que é quando a drenagem com fibrinolíticos não é eficaz para resolver o meu problema aqui, tá? Então, sempre depois da toracocentese, se eu vi que é um empiema, eu vou fazer a drenagem. Se eu vi que tem septações dentro daquele derrame, não adianta só a drenagem simples, eu preciso usar fibrinolíticos. Se depois de usar os fibrinolíticos eu não consigo fazer a drenagem, porque não rompeu as septações, aí a gente vai entrar com a videotoracoscopia assistida. Belezinha? Segunda complicação da pneumonia é o abscesso pulmonar, onde você vai ter uma área de cavitação no parênquima pulmonar, resultado de necrose e supuração. Então, nessa radiografia, a gente tem aqui uma área de cavidade que tem um líquidozinho dentro. Então, tem um nível hidroaéreo, tá? É um abscesso pulmonar. Nessa tomografia, a gente consegue ver as áreas do abscesso pulmonar. Terceira complicação é a pneumonia necrosante. Então, o que acontece aqui? A gente tem uma condensação, tem uma necrose que progride para a cavitação. E aqui, os agentes principalmente são pneumococo, Staphylo aureus e Streptopiógenes. Na pneumonia necrosante pode ter a formação de fístulas e pneumotórax. Ela é um espectro entre o abscesso pulmonar e a gangrena pulmonar. Seria a evolução do abscesso caminhando para a gangrena pulmonar. Você deve considerar a pneumonia necrosante em todo paciente que tem uma pneumonia grave, sem melhora depois de 72 horas de antibiótico adequado, tá? E essa aqui é a imagem na tomografia. Pneumatocele, gente, a pneumatocele, aqui ó, representada como uma cavidade que tem ar, né? Uma bolha. É uma cavidade pulmonar cística de paredes finas, caracteristicamente causada por estafilococo. Essa é a característica, mas como as pneumonias por pneumococo são muito mais frequentes, ela tem mais frequência nas pneumonias por pneumococo, tá? Mas ela é uma característica significativa das pneumonias por estáfilo. Mas as maiores causas, né, são por estrépito também. Tudo bem? Pneumonia afebril do lactente. Que pneumonia é essa, gente? É aquele bebezinho que tem entre 2 semanas e 3 meses de vida, que se apresenta com muita tosse, mas ele não tem febre. Essa pneumonia é causada pela Chlamydia trachomatis. Então, o bebê que tem taquipneia, está lá com uma frequência respiratória de 70, tem tosse, e ele tem, na história, um dado muito importante, pessoal. Na história, ele tem a presença de uma conjuntivite. Isso aqui é fundamental. E você tem que pensar na clamídia. Outros agentes podem ser citomegalo, micoplasma, hominis, o ureoplasma, mas o principal é a Chlamydia trachomatis. Bom, de sintoma, então o paciente vai ter obstrução nasal, não tem febre, tem aumento da frequência respiratória e ele tem conjuntivite e secreção nasal na história. Aí você mata e pensa já na clamídia. É uma bactéria adquirida no canal de parto, tá bom? Então vai ter conjuntivite e pneumonia afebril. No hemograma você vai encontrar eosinofilia e na radiografia de tórax, muito inespecífico, hiperinsuflação com infiltrado
intersticial bilateral, não tem nada aqui de específico. Tudo bem? Outro agente importante, né, o Mycoplasma pneumoniae, ele vai ser o agente causador das pneumonias atípicas. Então, o micoplasma, ele corresponde a 10 a 40% das pneumonias comunitárias, é o principal agente das pneumonias atípicas. Você vai encontrar esse agente principalmente em crianças maiores de 5 anos. O quadro é pouco grave, é um quadro arrastado, muitas vezes o paciente vai ter aquela tosse prolongada, pode ter sibilos na ausculta, tá? Tem história de dor de garganta, não tem febre ou febre muito baixa, pense em micoplasma. O estreptococo, gente, ele é o principal agente em todas as faixas etárias. É muito difícil isolar o pneumococo nas hemoculturas, mas ele é facilmente isolado nas culturas do líquido pleural. A maioria das infecções conseguem ser tratadas ambulatorialmente, mas a gente, às vezes, tem que hospitalizar alguns pacientes. Dos pacientes hospitalizados, metade deles vão apresentar alguma das complicações que eu mostrei para vocês, sendo que a principal complicação é o derrame pleural. Mas eles podem apresentar abscesso pulmonar, pode apresentar pneumonia necrosante, podem apresentar síndrome hemolítica urêmica por conta de Streptococcus pneumoniae. A gente pode encontrar também as pneumatoceles por conta do pneumococo. O Staphylo aureus, gente, você vai pensar em pneumonia por estáfilo, principalmente em lactentes jovens. Olha a dica maravilhosa aqui. Crianças que têm infecção cutânea, por exemplo, uma catapora, e desenvolver um quadro de pneumonia, pense em Staphylo aureus, porque essa bactéria ela pode ter entrado aqui pela lesão de pele. A gente tem muito Staphylo aureus na pele e desenvolver a pneumonia por estáfilo. Pense também em pneumonia por estáfilo quando tiver uma gravidade clínica significativa, uma piora rápida e progressiva. Paciente com pneumonia por estáfilo frequentemente desenvolve empiema e pneumatoceles. Então, é muito frequente que o paciente com estáfilo tenha empiema e pneumatoceles. Mas se você encontrou um paciente com empiema e pneumatocele, é mais frequente que essa pneumonia seja causada por pneumococo. É mais provável que seja pneumococo, porque o pneumococo é muito mais frequente. Tudo bem? Cuidado com as pegadinhas de prova. Os estáfilos MRSA, prevalência desconhecida ainda no Brasil, mas a gente vai considerar esses agentes se o paciente tiver uma evolução arrastada sem melhora com os antibióticos comuns. Belezinha? Bora finalizar aqui nosso estudo de pneumonia com uma questão. Menino de 5 anos, em consulta na UPA, tem queixa de febre há 3 dias, tosse e falta de ar durante as atividades. No exame físico, ele tem uma taquipneia leve, ausculta pulmonar com estertores crepitantes na base esquerda. Qual a conduta mais adequada para esse paciente? Então, ele tem febre há 3 dias, tosse e falta de ar, tá com taquipneia leve e ausculta com estertores crepitantes. O que a gente vai fazer para ele? Vamos solicitar um hemograma raio-x? Vamos iniciar a hidratação e antibiótico terapia endovenosa? Vamos orientar a hidratação oral e revisar após 72 horas? Ou vamos iniciar a amoxicilina oral e revisar entre 48 e 72 horas? Isto aqui é uma pneumonia que não tem sinais de gravidade e eu vou começar a amoxicilina oral e reavaliar em 48 e 72 horas. Gente, destaques da aula de hoje, vamos lá. Pneumonia é igual a taquipneia, mais febre, mais sintoma respiratório, mais estertor à ausculta, na ausência de sibilos. Pneumonia grave é aquela pneumonia com tiragem ou qualquer outro sinal de gravidade. Sempre pense no pneumococo como primeiro agente. Tratamento ambulatorial vai ser amoxicilina. Tratamento hospitalar nas pneumonias graves é penicilina ou ampicilina. Se eu tenho pneumonia complicada, o derrame pleural é a principal complicação. Toracocentese em todos os derrames. Vou drenar se for empiema.
Lembra das características, pH menor do que 7,2, glicose menor do que 40, presença de GRAM, né, coloração de GRAM identificável ou bactérias presentes. Se eu tenho um quadro de pneumonia atípica ou pneumonia afebril do lactente, o tratamento vai ser feito com macrolídeos. Lembrando que na pneumonia afebril do lactente tem história de conjuntivite no enunciado. E na pneumonia atípica você tem uma história arrastada, geralmente crianças maiores de 5 anos, com tosse, pouca febre, e esses pacientes eles podem ter dor de garganta, um exantema, mas é um quadro mais arrastado, sem muita gravidade. Tudo bem? Agora você já sabe identificar as crianças com pneumonia, já sabe fazer o tratamento, já sabe das complicações. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem. Bons estudos!